Você já sentiu o tempo desacelerar? E se eu te dissesse que existem lugares no mundo onde isso realmente acontece? Onde relógios param, bússolas enlouquecem e pessoas juram que ficaram horas em um local, mas só se passaram alguns minutos? Hoje, vamos explorar os lugares onde o tempo simplesmente não faz sentido. Antes de começar, precisamos entender algo. O tempo, como o conhecemos, é uma construção humana. Mas em alguns lugares, fenômenos naturais e magnéticos parecem interferir nessa estrutura invisível. Cientistas chamam isso de anomalias temporais ou distorções espaço-temporais. Os locais, porém, contam outra história. Essa ideia de que o tempo não é uma constante universal não é nova. Albert Einstein, em sua teoria da relatividade, já provou que a gravidade e a velocidade podem literalmente dobrar o tempo. Pense nisso. Astronautas em órbita envelhecem um pouquinho mais devagar do que nós aqui na Terra. Agora, imagine se existissem lugares no nosso próprio planeta onde essa distorção fosse tão intensa que pudéssemos senti-la. Esses lugares existem e estão espalhados pelo globo, envoltos em mistério e relatos que desafiam a lógica. São áreas onde a bússola da realidade parece perder o norte e o tic-tac do relógio se torna apenas um eco distante. Vamos começar nossa jornada pelo deserto mexicano, um lugar que ganhou um nome bem sugestivo. Nossa primeira parada é na Zona do Silêncio, no México. No meio do deserto de Chihuahua, existe uma área onde rádios simplesmente param de funcionar, sinais de GPS desaparecem e bússolas giram sem rumo. Mas o mais estranho não é a falha da tecnologia. Moradores e viajantes relatam uma sensação profunda de desorientação temporal. Há histórias de pessoas que acamparam por uma noite e, ao acordar, sentiram como se vários dias tivessem se passado, enquanto seus relógios mal haviam avançado algumas horas. Outros contam o oposto. Acreditam ter passado dias inteiros explorando a área, apenas para descobrir que ficaram fora por um curto período. A explicação científica aponta para altas concentrações de magnetita no subsolo, que criam um poderoso campo magnético capaz de interferir em ondas de rádio e instrumentos. Mas será que esse magnetismo também afeta nossa percepção do tempo? Ou seria algo mais, algo que interfere na própria consciência? Agora, vamos para o frio congelante da Rússia, para um lugar marcado por uma tragédia inexplicável. O Monte Otorten, parte dos Montes Urais. Este é o local onde o famoso grupo de expedicionários Dyatlov encontrou seu fim misterioso em 1959. Entre os muitos detalhes bizarros do caso, um se destaca. Os relógios das vítimas foram encontrados parados. Além disso, os corpos apresentavam sinais de envelhecimento e desidratação que sugeriam uma exposição de semanas, embora a tragédia tenha ocorrido em uma única noite. Os investigadores ficaram perplexos. Como isso poderia ter acontecido? Alguns pesquisadores acreditam que variações magnéticas extremas na região, talvez causadas por testes militares secretos ou fenômenos naturais desconhecidos, poderiam ter gerado infrassons e distorções perceptivas, levando o grupo à loucura. Outras teorias, mais ousadas, falam de portais temporais que se abrem naquelas montanhas, onde o tempo flui de maneira diferente. O mistério do Passo Dyatlov continua, e a ideia de uma anomalia temporal é uma das poucas que tenta dar sentido ao inexplicável. Deixando as montanhas geladas, vamos para as águas traiçoeiras da América do Norte, para o chamado Triângulo do Lago Michigan. Assim como seu primo mais famoso, o Triângulo das Bermudas, esta área é conhecida por desaparecimentos misteriosos de navios e aviões. Mas o que intriga os pesquisadores são os relatos de sobreviventes. Eles falam sobre o tempo pulando. Um dos casos mais famosos é o do voo 2501 da Northwest Airlines,
que desapareceu em 1950 com 58 pessoas a bordo e nunca foi encontrado. Mas outros pilotos que voaram pela mesma área relataram experiências bizarras. Um deles afirmou ter voado por 40 minutos em meio a uma névoa estranha, apenas para descobrir, ao pousar, que chegou ao seu destino antes mesmo do horário previsto de decolagem. Os radares em terra confirmaram o impossível. O avião pareceu saltar no espaço-tempo. Especialistas falam em bolsões de metano que explodem do fundo do lago, criando turbulências e anomalias eletrônicas. Mas isso explicaria um avião que viaja no tempo? Nossa última parada nos leva à Califórnia, aos pés do majestoso Monte Shasta. Esta montanha não é apenas um vulcão adormecido. Para muitos, é um centro espiritual e um dos lugares mais misteriosos do planeta. Lendas nativas americanas e contos modernos falam de portais dimensionais, cidades subterrâneas de seres avançados e estranhas luzes no céu. Mas o fenômeno mais comum relatado por caminhantes e exploradores é a perda de tempo. Pessoas experientes em trilhas contam como passaram horas caminhando em círculos, mesmo seguindo um caminho bem demarcado. Eles começam a caminhada sob o sol da manhã e, num piscar de olhos, o sol já está se pondo, sem que eles tenham a menor noção de como tantas horas se passaram. É como se a montanha os colocasse em um estado de transe, um loop temporal. Geólogos apontam para a composição única da montanha, rica em cristais de quartzo, que poderia criar campos de energia incomuns. Para os místicos, no entanto, Shasta é um lugar onde o véu entre as dimensões é mais fino, permitindo que o tempo se comporte de maneiras que mal podemos compreender. Mas o que realmente está acontecendo nesses lugares? São apenas coincidências e relatos exagerados? Ou há uma explicação científica por trás de tudo isso? A ciência moderna está começando a explorar ideias que antes pertenciam apenas à ficção. Teorias sobre anomalias magnéticas que afetam o cérebro, distorções gravitacionais localizadas ou até mesmo brechas na própria estrutura da realidade não são mais tão absurdas. Alguns físicos teóricos acreditam que o tempo, assim como o espaço, pode se curvar, se esticar e até mesmo se rasgar. E se em certos pontos da Terra, devido a uma combinação única de fatores geológicos e energéticos, essa curvatura se tornasse perceptível? E se esses lugares fossem janelas para a verdadeira natureza do tempo, algo muito mais flexível e estranho do que nossos relógios nos fazem acreditar? A verdade é que ainda não sabemos. Mas a existência desses locais nos força a questionar tudo o que pensávamos saber sobre a realidade. O tempo é algo que todos sentimos, mas que ninguém entende completamente. E se existirem lugares onde ele não é o mesmo para todos? Lugares onde um minuto pode parecer uma hora, ou onde dias podem desaparecer em um instante? Você teria coragem de visitar um deles? Deixe aqui nos comentários qual desses lugares você mais gostaria ou teria mais medo de conhecer. E se você gostou dessa viagem e quer uma parte 2, com lugares ainda mais estranhos e misteriosos, você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com aquele amigo que também é fascinado pelos mistérios do nosso mundo. Obrigado por assistir. E até a próxima.